essa introdução, acho que tudo bem. Bom, então, na nossa prova vão cair 3 textos, que são a Psicologia e sua Ideologia, 40 anos de compromisso com as elites, que é da Ana Bock, a Humanização como Dimensão Pública das Políticas de Saúde, da Benevides e do Passos, e Direitos dos Mais e Menos Humanos, da Fonseca e da Cardarello. A gente já falou exaustivamente dos textos, por isso que eu disse que que eu vou falar de uma forma, vou falar de alguns pontos do texto, né, de uma forma resumida, e aí, conforme vocês tiverem dúvidas, vocês trazem, perguntam, para a gente poder discutir, tá bom? Então, eu vou começar falando na ordem que a gente falou durante as aulas, ao longo das aulas, ao longo do semestre. A gente começou esse semestre falando do contexto histórico da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso começou depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos episódios de mais horror da nossa história enquanto humanidade, né? Foi nessa guerra que aconteceu, por exemplo, o Holocausto e a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são 2 episódios que foram devastadores na nossa história, né? Então, teve um número de mortes muito grande. Então, por conta das consequências da guerra, do contexto do pós-guerra, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de mediar esses conflitos, de diminuir os conflitos e de não precisar resolver problemas com bombas e com guerras, né? Resolver as coisas por uma mediação, uma negociação. E com isso foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é essa declaração que serviu como base para a nossa Constituição Federal e também para o nosso Código de Ética da Psicologia e para diversas outras legislações no mundo, e para outros códigos de ética profissionais também, né? Mas ela foi uma declaração que visava deixar evidentes os princípios de que as pessoas tinham igualdade, que elas eram livres, que não deveria haver diferença entre as pessoas por conta de etnia, de nacionalidade, enfim, de diversos fatores, né? E com isso, tentar a garantia dos direitos das pessoas nesse sentido. Então, esse foi o primeiro assunto que a gente tratou em aula. Não vai cair a declaração, tá? Eu acho importante vocês lembrarem do contexto, porque ele se relaciona com tudo que a gente vai falando ao longo do semestre, mas não cai a declaração na prova. Então, o primeiro texto depois desse, que a gente trabalhou, foi A Psicologia e sua Ideologia, 40 anos de compromisso com as elites. Esse texto, ele tem a ver com... A Ana Bock faz uma retomada histórica do que era a psicologia no início dela aqui no Brasil, no início da profissão, conforme ela foi se organizando, surgindo e atuando no Brasil, de que formas ela funcionava. E ela funcionava dentro desse compromisso com as elites. O que significava que, em função da manutenção de um lucro, a psicologia cumpriu uma função de controlar as pessoas, ou seja, dizer o que elas podiam ou não fazer, o que era normal ou não fazer, de categorizar, então, quem era adequado e inadequado, quem era normal ou não, diferenciar as pessoas, e a higienização, então, retirar as pessoas que não eram quistas, que não estavam dentro desses padrões,
que a gente já falou, mas isso é conteúdo do segundo bimestre, teve esse papel de isolar as pessoas que não estavam dentro dos padrões, a higienização. Então, eu acho que eu vou compartilhar o slide que eu tenho dessa aula com vocês. Eu não vou seguir ele completamente, mas eu vou compartilhar para vocês terem uma ideia, um acompanhamento. Vocês vão lembrar dele, a gente viu ele em sala. Então, esses interesses que a psicologia defendia nesse momento eram necessários à manutenção do lucro da classe dominante. No período colonial, as práticas da psicologia, os estudos da psicologia, tinham um foco em controlar, por exemplo, os indígenas, porque eles eram vistos como preguiçosos. Eles não foram escravizados como as pessoas negras que foram trazidas à força da África, né? Porque eles não tinham a relação deles com o ambiente era muito diferente. Então, eles eram vistos como preguiçosos. No século XIX, isso aqui a gente viu lá quando a gente falou de higiene, né? Mas no século XIX, a psicologia tinha esse papel, não sozinha, né? Junto com outras ciências, como medicina, por exemplo. A psicologia tinha um compromisso com essas ideias da higienização, né? De isolar essas pessoas, de tirar elas dos lugares, de dizer onde elas podiam estar ou não. Então, é uma história meio feia da psicologia. Na educação, também vimos, foi marcada por práticas autoritárias e disciplinares, né? Na saúde, a psicologia estava lá na criação dos hospícios e na manutenção, né, dos asilos, dos hospícios, dos lugares onde essas pessoas que não se encaixavam ficavam isoladas. Gente, eu tô falando meio rápido para dar tempo de falar de tudo, mas se quiser interromper ou perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Um dos problemas que essa ideia da psicologia trazia, as ideias, né, da psicologia como um todo traziam, é que se entendia a moral como uma característica natural do homem. Então, o que é moral, né? A moral é o nosso entendimento de o que é certo e o que é errado. São os nossos valores do que é certo e o que é errado. E era entendido como uma coisa natural do ser humano. Então, não era construída. E a moralidade, que era considerada a referência, a certa, os conceitos de certo e errado que eram os vigentes, eram os de referências europeias. Então, tudo que não era europeu era considerado como imoral. Então, os costumes, os hábitos dos indígenas, dos negros que vieram escravizados para cá, eles eram vistos como imorais. Então, os hábitos, os valores, os costumes dessas pessoas eram vistos como errados, como imorais e muitas vezes até como criminosos, né? Vou pular essa parte da escola. As guerras também foram um contexto de desenvolvimento dos testes psicológicos. Quando vocês forem estudar avaliação psicológica, vocês vão ver isso de uma forma um pouco mais detalhada, mas tinha uma função de ver onde cada soldado poderia, que funções cada soldado poderia ocupar, cada membro do exército poderia ocupar mais adequadamente. Então, em resumo, o trabalho da psicologia foi sempre, nesse início, marcado pelo controle, pela higienização e a categorização das pessoas. Essas três características são bem importantes nessa história que não é motivo de orgulho para a gente. Nesse período, depois, já no momento em que a profissão estava sendo regulamentada, a psicologia se mostrava como um serviço pouco acessível às pessoas de baixo poder aquisitivo e de baixo poder organizativo, com entidades frágeis. Ou seja, enquanto grupo, enquanto coletivo, a psicologia
tinha uma dificuldade em se organizar, né? A gente não tinha reivindicações do grupo, posicionamentos do grupo, era difícil que se organizasse enquanto um todo, uma profissão, né? Para usar, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia como uma representatividade do grupo, né? Isso não acontecia. Aqui eu lembro que eu mostrei para vocês também, nessa pesquisa lá de 95 que ela cita, eu devia ter procurado dados mais recentes para ver o quanto isso mudou, né? Mas ainda a maior parte da nossa atuação está na área da saúde, especialmente na clínica, e em instituições particulares, né? Ou em consultórios, onde o profissional é autônomo, ou em instituições particulares. Então, isso diz para a gente que o serviço da clínica, né, que é o que a gente mais oferece, não é acessível para todo mundo, né? Os honorários eu mostrei para vocês na aula presencial, quando eu falei disso. Alguém tinha pedido para entrar, cadê? Sumiu. Então, assim, o serviço da psicologia na clínica, especificamente, não é acessível para a maioria das pessoas. O mínimo que a gente vai encontrar para pagar por esse serviço é uns R$150 a sessão, né? De acordo com aquela tabela de honorários. E, gente, é sério, vocês ouvem o barulho quando uma pessoa tenta entrar? Ai, agora deu. Acho que agora vai dar certo. O mínimo, então, que uma pessoa encontra para pagar pelo serviço de psicologia é uns R$150 por sessão, de acordo com a tabela de honorários. Então, não é um serviço que é acessível para a maior parte da nossa população, considerando que a maior parte da nossa população tem uma renda familiar bem baixa, para se comparar com esse gasto mensal. E aí, ela faz a seguinte pergunta: o quanto essa atuação reflete o potencial da utilidade e de contribuição da profissão à sociedade? O quanto que a nossa atuação, sendo ela clínica e sendo ela em serviços particulares, o quanto será que a gente consegue, de fato, fazer diferença na vida não na vida das pessoas, mas o quanto a gente consegue produzir mudança na sociedade, sendo que a gente atinge um público pequeno e um público bastante específico. Parte daí as reflexões dela. Um problema da clínica, esse é um problema da clínica, né? Que ela não atinge todo mundo. Um outro problema é que, muitas vezes, ela aparece com uma perspectiva naturalizante dos sujeitos. Essa perspectiva se afasta de um projeto de transformação social, porque se a gente assume essa perspectiva naturalizante, a gente bota o foco do problema no sujeito, e a gente não considera o contexto onde esse sujeito está inserido, e que provavelmente produziu os sintomas que ele apresenta. A partir dos anos 70, essa realidade começou a ser um pouco diferente, por conta do surgimento da psicologia comunitária, e isso produziu transformações na educação, na assistência social, na área do trabalho também. Eu posso dizer que hoje a clínica não funciona dessa forma, não necessariamente, né, com essa perspectiva psicologizante que ela fala, né, a gente pode produzir transformação social através da clínica, mas a tradição da clínica está muito ligada a isso. Isso causa espanto, essas situações que eu apresentei, né? Essa falta de transformação social. E aí, ela pergunta por que a gente apresentou essa postura acomodada durante tanto tempo, né? Um dos motivos apresentados, uma das hipóteses, é que a psicologia se constituiu como uma profissão predominantemente feminina, por diversos motivos, como, por exemplo, a facilidade em conciliar o trabalho e o cuidado doméstico e dos filhos, que tradicionalmente é designado às mulheres, e nessa época, então, era mais
forte ainda essa tradição, então mais mulheres exerciam essa prática. E nós, mulheres, culturalmente, aprendemos a ter uma postura passiva, não questionadora, que não faz críticas, que não discorda, né, que não se coloca, de fato, né, é uma postura passiva, a gente não tenta desagradar o outro. Culturalmente, a gente aprende isso, não estou dizendo que essa seja a minha postura, eu também não espero que seja a postura de vocês, mas se a gente pensar no coletivo, foi isso que aconteceu, uma das hipóteses do que pode ter acontecido. Então, o que é essa naturalização do fenômeno psicológico? Quando a gente olha para um sintoma de uma pessoa, para uma queixa de uma pessoa, se a gente naturaliza como fenômeno psicológico, parece que aquilo é um sintoma da pessoa, uma coisa da mente dela, uma coisa da essência dela, uma coisa que está nela. Bom, não tem muito o que fazer. Essa pessoa, ela tem ansiedade, por exemplo, né? Ela tem ansiedade, esse é o diagnóstico dela. Então, a ansiedade faz com que ela seja dessa maneira. A gente naturaliza o fenômeno nesses termos, né? A pessoa é assim porque ela é ansiosa. E a gente não considera o contexto, a história de vida dessa pessoa, a realidade social em que ela está inserida. E a causa da ansiedade acaba ficando perdida. Então, a causa, muitas vezes, talvez eu possa dizer que em todas, tem a ver com o contexto e com a realidade social. Com a história de vida, eu tenho certeza que tem a ver, mas com o contexto social, muitas vezes tem a ver, né? Eu dei um exemplo para a turma que eu dei aula agora há pouco, eu vou repetir ele para vocês. Eu conheci uma paciente no hospital onde eu trabalhava, que eu sempre conto para vocês, que essa paciente apresentava sintomas psicóticos, ela tinha ideias de perseguição, um delírio de que alguém estava perseguindo, que alguém queria fazer mal para ela, ela se escondia, ela fugia, porque ela estava com medo. E qual era a história dela logo antes desse surto? Ela morava numa cidade pequena e ela teve que se mudar da cidade onde ela morava, porque o ex-marido dela agrediu ela fisicamente, ameaçou de morte e perseguiu ela durante várias vezes. Então, realmente ela precisava se esconder, realmente ela precisava fugir, realmente tinha uma pessoa perseguindo ela lá nessa cidade. E aí depois, quando ela não estava mais nessa realidade, ela continuou reproduzindo esse medo, ela continuou reproduzindo esse sintoma, né? Isso em forma de sintoma. Eu não vou dizer para vocês que, por exemplo, o diagnóstico dela, o motivo do diagnóstico dela foi simplesmente o relacionamento abusivo dela. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que esse sintoma tem tudo a ver com a vivência dela, né? Tem tudo a ver com o contexto onde ela estava inserida. E se eu coloco isso, se eu naturalizar o fenômeno psicológico, seria eu dizer, ela tem esquizofrenia, ela precisa ser tratada com um antipsicótico, sem olhar para a situação que ela está vivendo, que é, de fato, o motivo do problema, né? Então, eu vou seguir para não falar da intervenção, que eu vou falar daqui a pouco. Quais são as implicações da gente naturalizar o fenômeno psicológico? Isso tem um caráter corretivo que está associado a patologias, desvios, doenças, conflitos, desequilíbrios. Então, se eu assumo como uma doença que essa pessoa tem, uma coisa naturalizada, né, que ela é assim, ela é psicótica, por exemplo, a única forma de lidar com isso é associando isso a uma doença, a um desvio, né, tem um caráter corretivo. Então, o tratamento é para que ela deixe de ser desse jeito, né, para que corrija o comportamento dela. E, por outro lado, se a gente considerar o mundo psicológico como uma coisa que foi construída ao longo da nossa história de vida, não tem por que lidar com esses fenômenos dessa forma. Por exemplo,
Eu sou uma pessoa que gosta de contar piada, eu gosto de fazer piadinha. Se vocês conseguem entender isso como um aspecto da minha personalidade, do meu jeito de ser, como um produto da minha história de vida, uma coisa que foi construída, não tem por que procurar remédio para isso, né? Agora, se vocês entendem isso, eu estou dando um exemplo que não é visto como doença, tá? Mas analisem como se fosse. Se a gente entende que o fato de eu fazer piadinhas com vocês é uma coisa patológica, então o objetivo vai ser tirar isso de mim. Não é simplesmente uma coisa que é do meu jeito, que faz parte de quem eu sou, que faz parte do meu modo de existir no mundo. É uma coisa que está errada comigo. Então, esse é o problema da naturalização do fenômeno psicológico. Então, por isso a gente precisa entender como uma coisa que foi construída. Às vezes, a psicologia é vista como uma coisa que tem uma missão de mediar conflitos, de curar, de consertar. Ao mesmo tempo, as pessoas também imaginam a gente como que a gente ajuda as pessoas a se desenvolverem, algo do tipo, né? Mas o nosso trabalho, todas essas crenças aqui, elas são focadas na mudança do sujeito, né? E o nosso trabalho é um trabalho de intervenção voltada para o mundo e não para o sujeito. Mesmo que eu esteja trabalhando com um sujeito, o meu trabalho não é ajudá-lo a se enquadrar nas normas sociais. É ajudá-lo a buscar os seus direitos, a sua autoestima, a autoconfiança, para que, independente de ele corresponder ou não às normas sociais, isso não gere sofrimento para ele. Ou, no mínimo, que ele aprenda a lidar com o sofrimento. Então, a inclusão do mundo cotidiano e cultural na compreensão do mundo psicológico é fundamental, né, para a gente não fazer julgamentos errados, não comprometer o tratamento das pessoas, o acolhimento das pessoas, muitas vezes por preconceito, muitas vezes por um julgamento raso do que está acontecendo. A gente precisa incluir o mundo cultural na construção do mundo psicológico. Eu vi hoje um tweet falando, era uma mulher que ela falou o seguinte, eu vou abrir aqui para eu ler certo. Ela disse... Ela disse o seguinte, é uma mulher negra dizendo isso. Agora que eu me dei conta que as pessoas brancas nunca vão saber o que é pensar 1000 vezes antes de ir num psicólogo branco, para não ter que ouvir que o racismo é só vitimismo ou mania de perseguição. O psicólogo que trata, por exemplo, o sofrimento gerado pelo racismo em uma pessoa como vitimismo ou mania de perseguição, é um psicólogo que não incluiu em nada o mundo cultural, o mundo socioeconômico, né? Não incluiu em nada essas variáveis para compreender o mundo psicológico, ou seja, o sofrimento dessa pessoa. É uma visão muito rasa da realidade, do sofrimento dessa pessoa. Porque, por mais que eu não vivencie isso, já que eu não sou uma pessoa negra e eu não sofro racismo, se eu não incluo essa possibilidade, essa análise no acolhimento que eu vou dar para essa mulher que tá escrevendo isso aqui na internet, né, eu vou reproduzir racismo sobre ela, né? Eu vou invalidar a dor que ela sente, né? Eu vou tratar como se fosse um problema dela, né? Uma questão de como ela se relaciona com o mundo e não de como o mundo se relaciona com ela. Então, eu posso atender ela individualmente, mas o meu compromisso com ela não é de que ela aceite melhor o racismo que ela sofre, não é de que ela aceite o lugar que ela ocupa no mundo, não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é
fazer ela saber dos direitos dela, onde ela pode reclamar dessas coisas que ela está sofrendo, ajudar ela a viver uma vida mais coerente com os valores e com as coisas que ela acredita, independente do que isso signifique, por exemplo, independente dela sofrer julgamentos por ter valores diferentes dos da sociedade, se esse for o caso, né? Ajudar a construir autoestima, autoconfiança, uma autoimagem positiva, né? Esse é o meu trabalho, para que a presença dela no mundo cause mudanças no mundo, e não ela mude para poder caber no mundo. Então, o nosso compromisso da psicologia é um compromisso de trabalho com a melhoria na qualidade de vida em nome dos direitos humanos e das desigualdades sociais. Isso aqui, para mim, é fundamental que vocês entendam. Agora, no momento que a gente está vivendo, às vezes a gente ouve ou lê alguém falando assim: psicólogo não tem que ter posicionamento político, meu cliente não precisa saber em quem que eu votei, meu paciente não precisa saber em quem que eu votei. De fato, seu paciente não precisa saber em quem você votou, mas ele precisa saber que os seus valores são coerentes com os valores dos direitos humanos. E existem candidatos que não são coerentes com esses valores. Então, é contraditório ser psicólogo e não apoiar as causas que lutam pelo reconhecimento dos direitos humanos. Ou ser psicólogo e apoiar movimentos contrários à luta pelos direitos humanos, né? Para mim, isso mostra, pessoalmente, né? Para mim, isso mostra que a pessoa não entendeu qual que é o objetivo da psicologia no mundo, né? Um psicólogo que diz: a psicologia e política não tem nada a ver. A psicologia e política tem tudo a ver. O trabalho da psicologia tá inserido na política. E a política, por mais que a gente diga que não goste, que não quer falar do assunto, que isso aí não se discute, ela influencia a nossa vida cotidiana o tempo inteiro. Então, não dá para fazer o isentão e falar: eu não vou me posicionar. A psicologia tem posicionamento, sim, tem lado, sim, e o nosso lado é o dos direitos humanos. A gente está para trabalhar do lado onde a corda arrebenta, do lado mais fraco. A gente está para trabalhar não na manutenção do status de quem está lá em cima. A gente está para empoderar quem está lá embaixo. Esse é o nosso trabalho. A gente ter uma visão crítica, fazer um trabalho com uma visão crítica do mundo. Esse é o nosso trabalho. E essa é a referência do texto. Desse primeiro texto, vocês querem trazer alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Bom, eu vou seguir. E se vocês quiserem, é só me interromper, tá? Tranquilo. O outro texto, que é um texto que deu bastante... que me rendeu bastante reclamação, porque ele era difícil, é o texto da humanização como dimensão das políticas públicas de saúde. Qual é o ponto principal desse texto? O conceito de humanização. A humanização aqui, os autores trazem como um movimento que tem como objetivo, de mãos dadas com o outro texto, oferecer um atendimento que respeite as particularidades de cada usuário. Um atendimento que ofereça a possibilidade do usuário participar da construção da política de saúde que vai atendê-lo. Tem a ver com a valorização do trabalhador de saúde. Tem a ver com oferecer um atendimento, como eu disse, específico, direcionado para a necessidade de cada grupo, no sentido de nós somos todos iguais, mas nós não somos todos iguais, né? A gente deveria ser atendido todos iguais, mas as pessoas têm necessidades diferentes. Por grupos, por fazer parte de realidades diferentes, as pessoas precisam de atendimentos diferentes. A demanda da população LGBT, por exemplo, vai ser uma demanda diferente da demanda da população indígena, por exemplo. Então,
A humanização tem a ver com isso. E ela está fundamentada naqueles princípios norteadores do SUS, que são os princípios que estão lá na página 563, na coluna da esquerda. Ela explica o contexto e apresenta esses princípios norteadores. Se esses princípios norteadores estiverem cumpridos, se eles estiverem sendo observados, a gente está em coerência, em consonância com os direitos humanos e com a política de humanização. É isso. Esses princípios são esses que eu falei no começo. O acesso ao serviço com um acolhimento, atenção integral e igualitária, então, para qualquer pessoa que procurar o serviço, independente dela ser rica, pobre, o que for, ela tem que ser atendida da mesma forma, ter acesso à mesma qualidade de atendimento, tendo um vínculo com a unidade de saúde responsável pela sua região e uma responsabilidade dividida, tanto pela administração da política, quanto pelo seu próprio processo de adoecimento e de melhora e de tratamento, né? Eu vou explicar melhor isso quando eu falar dos outros pontos, mas a divisão da responsabilidade, a valorização dos trabalhadores e dos usuários. Eu lembro de ter falado isso em algum momento. Eu posso saber tudo de psicologia, não sei, mas poderia falar que sei tudo de psicologia. Mas quem sabe tudo da história de vida do sujeito é o sujeito. Então, a fala dele, o que ele me traz de conhecimento, o que ele me traz da história dele, o que ele me traz das concepções dele de saúde, são muito importantes também. E tem que ser levado em consideração. A valorização dos trabalhadores diz de uma não hierarquização dos profissionais de saúde, de eles terem acesso aos direitos, ao mínimo necessário para trabalhar, né? Agora eu não sei, nem estou vendo mais notícias sobre isso, mas no começo da pandemia tinha direto alguma denúncia do Corém, por exemplo, de que os profissionais da enfermagem não tinham equipamento de segurança para atender os pacientes com Covid-19. Então, eles estavam atendendo e estavam se colocando em risco, né? Isso não é valorização dos trabalhadores, né? Sem falar nas outras condições de trabalho e na remuneração. Então, para que o profissional faça um bom trabalho, é necessário isso, né? E a democratização e o avanço do controle participativo das pessoas, controle social participativo, ele tem a ver com o que eu falei com a responsabilização igualitária. Então, eu que vou ser atendida por uma política pública aqui no postinho de saúde do meu bairro, eu posso me organizar com os moradores aqui do meu bairro e participar de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, levando as demandas aqui da minha comunidade, né? Eu posso passar isso para o representante da unidade de saúde, para a pessoa, para o trabalhador que me atende ali, ou eu posso me organizar enquanto representante dos moradores do bairro e participar do Conselho Municipal de Saúde e levar as minhas demandas para lá, que essas demandas podem retornar para a minha comunidade como política pública, como forma de atendimento. Então, é disso que estamos falando em relação à democratização. E aí, então, os autores defendem que as coisas no SUS precisam funcionar dessa forma, considerando tudo isso. Eles criticam a banalização do termo humanização, porque o termo humanização, ele acabou ficando utilizado como as pessoas usam gratidão hoje em dia, sabe? Não diz de fato da prática. É só uma palavra que entrou na moda, né? Então, eles criticam justamente isso, que a palavra está relacionada a esses princípios. Ela não está relacionada a, sei lá, uma coisa, a uma promoção de Dia da Mulher
que a ginecologista da clínica particular que eu vou me dar um espelhinho de presente do Dia da Mulher. Não está relacionado a isso, né? E o uso dessa palavra acabou ficando banalizado de uma forma que, às vezes, os próprios profissionais rejeitam a política de humanização porque eles estão atrelando a política a esse significado banalizado. Então, isso elas criticam. Que mais? Eu vou falar brevemente das relações de poder, mas eu vou adiantar para vocês que eu não vou cobrar conceitualmente as ideias do Foucault. Por quê? Eu não expliquei isso para vocês, né? Para a gente entender essas ideias a fundo, a gente teria que ler Foucault, e a gente não leu Foucault, a gente leu esse texto que cita ele, né? Então, a gente precisaria fazer uma análise mais aprofundada do que ele traz. Então, assim, as ideias de poder que estão presentes no texto são as seguintes. A ideia lá do príncipe, que ela cita, é uma ideia de poder centralizado, que é o que muitas vezes, na prática, aparece no SUS, né? Por exemplo, agora, a situação que a gente está vivendo, as práticas que estão sendo adotadas em relação ao problema de saúde pública da pandemia não tem participação coletiva. Nós não estamos sendo ouvidos, não estamos sendo ao menos consultados de que forma que a gente gostaria que isso fosse tratado, né? Então, esse é um poder centralizado, né? A forma como as coisas estão sendo, não estão nem sendo conduzidas, né? Porque nem ministro da saúde a gente não tem. Então, a forma como as coisas estão sendo conduzidas partem de um poder centralizado. A ideia de poder do Foucault é a de rede de poder, né? De poder em rede. O poder em rede combina com a democratização do acesso às políticas de saúde, do acesso à construção das políticas de saúde. Então, da mesma forma que o governador, o secretário de saúde tem um poder, obviamente o meu poder enquanto cidadã não é exatamente igual ao dele, mas o objetivo é que eu, enquanto cidadã representante de um grupo, tenha poder também para construir essa política, assim como ele tem para aprovar ou não. Mas que a minha voz seja ouvida, mas que a minha opinião faça parte da construção, que eu possa participar da construção dessa política, da qual eu vou ser cliente, que eu vou ser usuária, que vai me atender. Então, a ideia de poder do Foucault, eu lembro de ter até feito um desenho para vocês, é do poder em rede. Pensa numa rede mesmo, e cada ponto de cruzamento entre as linhas da rede é um foco de poder. Então, as secretarias de saúde, os conselhos de saúde, as unidades básicas ou de complexidade de saúde, as organizações populares que participam e que se colocam, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, ou Associação de Moradores do Bairro Pedra 90, o líder do bairro, o presidente do bairro, sei lá qual. Então, cada uma dessas instâncias organizativas seria um ponto dessa rede de poder. Então, o que elas defendem é que o poder no SUS, as relações de poder deveriam ser mais coerentes com a ideia de poder do Foucault, e não com a ideia do príncipe, do Maquiavel, que é esse poder centralizado, autoritário, e que os súditos, vamos dizer assim, nós, os usuários, não tem participação nenhuma sobre a política, né? Não existe uma representatividade, é o que está posto e a gente consome o que está posto. É mais ou menos isso. Esse texto que deu trabalho, vocês têm dúvida? Querem perguntar? Querem trazer colocações? Ajudou a entender essa explicação ou não? Tá todo mundo com o microfone estragado hoje? Sam me disse que ajudou sim. Eliane também, então tá bom.
Ok, desse texto, eu acho que esses são os pontos mais importantes que vocês devem pensar para estudar para a prova, tá? Leiam esses princípios norteadores do SUS, né? Não precisa pensar tanto nas relações de poder, mas pensa nessa crítica que ela faz à humanização, ao conceito, à banalização do conceito de humanização, o que ela entende que é humanização, tenta dar uma olhada nisso, né? O que ela entende que é? A participação democrática, a consideração da necessidade específica de cada grupo, essas coisas que eu listei antes, tá? Ok. Por último, o último texto que cai na prova é o que se chama Direitos dos Mais e Menos Humanos. Esse texto é baseado numa situação, ela desenvolve toda a discussão. Tem outros exemplos ao longo do texto, mas boa parte da discussão é desenvolvida a partir da ideia de um acontecimento, um fato que aconteceu em Brasília, nos anos 90, que foi 4 jovens, numa madrugada, colocaram fogo numa pessoa que estava dormindo num local público, numa praça. Esses criminosos, quando foram questionados sobre por que eles tinham feito isso, né, sobre o absurdo do ato que eles cometeram e tudo mais, eles disseram o seguinte: a gente não sabia que era um índio, a gente pensou que era só um mendigo. E aí, com base nessa, porque era um representante indígena que estava indo para participar de um evento em Brasília. Então, com base nisso, nessa declaração deles, elas levantam algumas problematizações. Uma delas, que eu acho que é a mais visível, é a mesma que eu propus para vocês quando eu pedi para vocês analisarem o filme Bacurau com base no texto, né? No filme, no contexto do filme, é evidente que os estrangeiros, os gringos que vêm para o Brasil para caçar seres humanos por esporte, que eles se acham uma categoria de humanos superior aos seres humanos do Brasil, daquela comunidade específica. Eu acho que eles acham do Brasil de uma forma geral, e naquela comunidade, como não vai deixar rastro, é por isso que ela foi escolhida. Mas, e eu acho que essa ideia fica clara quando os sudestinos, a moça que é carioca e o cara que é de São Paulo, que são os motoqueiros, falam, não, a gente não é daqui, a gente é de uma região mais rica do Brasil e tal. Eles ridicularizam os dois e matam os dois do mesmo jeito. Acho que o único motivo para eles escolherem aquela comunidade específica é que lá não ia deixar rastro, né? Porque o prefeito já tinha armado toda a situação para eles não estarem no mapa, enfim. Então, isso acho que está evidente para todo mundo que essas pessoas se achavam mais superiores, né? Que as vítimas deles, os moradores de Bacurau, não eram nem humanos, né? Eram um nível de não ser considerado um outro ser humano, de fato. A outra discussão que elas trazem, para além disso, é de que a nossa militância de direitos humanos, ela elege bandeiras e causas para considerar mais importantes do que outras. E as causas são importantes, mas às vezes a bandeira que a gente elege como mais importante, ela não é a que está passando mais dificuldade, vamos dizer assim, na realidade. Ela cita até alguns dados de alguma causa que, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro os dados aqui, mas ela diz de a gente eleger, por exemplo, a causa do veganismo como uma bandeira que vai ser defendida e é uma militância importante e que tem que ser, que tem seus argumentos, tem sua pauta e que tem tantos argumentos coletivos quanto várias outras bandeiras, né?
e eleger essa bandeira, por exemplo, como mais importante do que a bandeira do racismo, quando, como algumas pessoas até fizeram na internet com essa situação do George Floyd, que acho que vocês devem estar sabendo, que é uma pessoa, um homem americano, negro, que foi morto por policiais numa ação onde ele estava tentando usar uma nota de dinheiro falsificada. Então, eu vi uma publicação de uma pessoa que tentava defender, tentava usar essa lógica, né? Ela colocou assim: todas as vidas importam, e uma vaca na imagem, né? Todas as vidas importam, sim. Precisamos problematizar e olhar com um pensamento crítico para o consumo de carne, para a exploração animal. Precisamos sim, mas o que ela fez? Ela reproduziu o racismo, né? Dizendo que a vida da vaca era mais importante do que de uma pessoa negra, né? Validou ainda mais a ideia de que as vidas negras não são vistas como importantes, né? Que dá para você comparar com uma vaca, né? E é isso. Então, não que a outra causa não seja importante, ela também é importante. Mas eu acho que o que ela quer chamar a atenção aqui é que, às vezes, por ser, no caso do indígena, por exemplo, que virou notícia no Brasil por conta da violência do homicídio, né? Ele ganhou essa repercussão toda por ser indígena, causou uma comoção no país inteiro. Eu acho que as pessoas mais velhas vão lembrar desse caso, porque eu lembro, eu era criança e eu lembro de ver notícias sobre isso. Ganhou uma repercussão muito grande. Só que existiu um número de pessoas em situação de rua que passava pela mesma coisa com frequência nas capitais brasileiras, né? E isso não vira notícia todo dia. Isso não gera comoção, né? Então, os direitos humanos são a bandeira, a militância de direitos humanos, muitas vezes, elege uma causa como da população indígena, e isso acaba ofuscando outras causas de outras pessoas que não têm, por exemplo, uma identidade étnica que reivindique isso, né? Por exemplo, uma pessoa em situação de rua, ela não recebe essa atenção como uma pessoa indígena estava recebendo, passando pela mesma situação, né? Atenção, eu não estou dizendo que a militância pelos direitos dos indígenas é inválida ou que não tem que fazer. Tem que fazer. A gente só tem que tomar cuidado porque existem. Como é que a gente vai eleger uma causa que é mais importante que a outra? Qual que é o critério para dizer que o indígena merece toda a comoção da mídia, da opinião pública, de um país, e uma outra pessoa qualquer, como os criminosos falaram, a gente pensou que fosse um mendigo qualquer. Então, um mendigo qualquer não merece essa comoção. Não causa tudo isso, né? Essa é a discussão que elas trazem. E a Eliane está falando, tem do Estatuto da Criança e do Adolescente, em situação de internato. Você quer falar, Eliane, o que ela fala disso? Não quer? Fala aí o que você lembrou, pode falar pelo chat mesmo, não tem problema. Vou só arrumar a luz do meu computador que ela baixou, sim. De repente. Pronto. Professora? Oi. Eu tenho uma anotação aqui, que eu não lembro se foi que a senhora que falou ou se eu li. Mas eu tô vendo aqui, ó. O que consta na opinião pública como mais urgente não depende nem tanto da realidade e nem de prioridades mediáticas. Isso.
Acho que essa minha caiu, né? Acho que ela caiu. Mas é justamente isso. A militância, muitas vezes, não corresponde à realidade. Às vezes, tem outras populações, outros grupos que estão sofrendo violações mais graves ou um número maior de pessoas sofrendo uma violação de direitos humanos e não é foco da militância. E isso é uma tendência, né? Assim, tem-se uma tendência em olhar para uma causa. Daí todo mundo, todas as entidades olham para essa causa e focam nisso, né? E aí as outras causas muitas vezes não são tão vistas. Fala, Sâmia. É que eu caí aqui. Então, aí eu tava vendo que, assim, a mídia pega um tema que comove mais o público, né? Então, aí, às vezes, as pessoas acham que é mais importante porque aparece mais na mídia. Isso. Resumindo, exatamente. era isso que eu ia falar. É isso mesmo, não tem nem tanto a ver com dados objetivos. O que eu falei quando você caiu, eu falei que não tem, por exemplo, às vezes tem uma causa em que existe uma violação de direitos humanos maior ou um número maior de pessoas, né, nessa situação e que não está sendo visto, não é para aí que os olhares estão dirigidos, né? Tem uma frase, eu estou num momento da minha vida de ouvir o Emicida, sabe? Vocês conhecem o Emicida, o cantor? Ele tem uma frase em uma das músicas que ele fala assim: a dor dos judeus choca, a nossa vira piada. Ele é negro, né? Então, assim, é sem importância a dor dos judeus? Não, com certeza isso não pode se repetir, é inadmissível e a gente precisa sempre estar de olho nisso, né? Mas por que é inadmissível fazer uma piada sobre o Holocausto, sobre o sofrimento dos judeus, e não é inadmissível fazer uma piada racista, né? Por que não causa na gente o mesmo incômodo, o mesmo estranhamento, o mesmo olhar de julgamento quando alguém faz uma piada racista, né? É uma desigualdade, talvez, dessas bandeiras também, né? Da militância. É difícil comparar sofrimento, né? A Eliane está falando, eles sofreram igual, né? Eles sofreram um massacre, né? Eu acho que mais de 6 milhões de pessoas, eu não lembro mais esse dado. Vou procurar aqui. Essa é a melhor parte da aula online, que eu posso procurar as coisas na hora. Eu acho que são 6 milhões mesmo. Então, aparentemente, são 6 milhões de mortos no Holocausto. Eu não entrei em detalhes da informação, só encontrei essa informação, mas não me aprofundei nela. Mas naquele vídeo que a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial, tinha esse número também. Eles sofreram um massacre, né? Realmente é uma coisa inadmissível. As pessoas não têm pátria, elas não têm para onde ir, né? Não tem um país que para reconhecer como seus, né? Isso é uma violação de direito muito grande, né? As pessoas sofrem consequências daquilo que aconteceu até hoje. É legítimo, né? Mas a escravidão durou até não tantos anos atrás, né? São quantos anos? 150 anos? É... $130, não faz nem 150. Não sou muito boa de matemática, mas não faz nem 150 anos. Então, assim, foram muitos anos de exploração, mais de 300 anos de exploração dessas pessoas também. Quantas pessoas morreram nessa? Então, eu acho difícil comparar o sofrimento. Mas o ponto aqui, eu acho que é isso. Não se deixar levar pela tendência da mídia em defender uma bandeira, né? Porque isso pode ofuscar outra.
Então, a gente tem um trabalho importante na defesa dos direitos humanos enquanto psicólogas, mas o nosso olhar tem que sempre ser crítico para isso, né? É isso. O que mais, gente? Vocês têm alguma dúvida? Anotaram alguma coisa ao longo das aulas? Ou, enfim. Nesse caso aqui, esse texto que você está lendo fala sobre a adolescência, as crianças, os adolescentes muitas vezes são tirados dos pais, né? E que poderia ter um outro tipo de política pública. Isso também vai fazer parte da avaliação? O texto todo é conteúdo da avaliação, né? Mas o meu foco, como eu falei, está nessa discussão entre a diferença que a gente dá de importância para uma questão do que para outra, né? Que é disso que ele trata também quando ele fala dos meninos da FEBEM, né? Mas eu não posso te falar exatamente qual foi o exemplo que eu usei na prova, né? Mas a gente vai tratar disso, da diferença de importância que a militância dos direitos humanos dá para as questões. Certo? O que mais, gente? Bom, eu imagino que vocês saibam, eu expliquei na aula de segunda, né? Mas não lembro se eu expliquei ou se o Luiz entrou na sala. Acho que o Luiz entrou na sala, né? A gente vai fazer a prova no dia 18, vai ser pelo AVA, vai ter 8 questões, são 6 questões objetivas e 2 dissertativas. Vocês vão poder começar a fazer a prova até 48 horas depois que ela for postada, só que a partir do momento que você inicia a prova, aí não pode mais sair. Só tem uma chance. Entrou na prova, tem que terminar a prova, tá? E aí tem o tempo da aula. Nossa aula é de 1h30 de direitos humanos, então tem 1h30 para concluir a prova. E durante o horário da aula, no dia 18, das 8h30 até as 10, eu vou estar online nessa mesma chamada para tirar dúvidas de vocês em relação a alguma questão prática da prova, né? Então, professora, não entendi essa pergunta, ou, enfim, alguma questão prática, obviamente não em relação ao conteúdo, né? É isso. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, comentários? Eu estou com os IAs de vocês atrasados. Eu queria me desculpar pela demora em devolver. Eu pretendo fazer isso até o final desta semana, então, até o final de semana, né, sábado, domingo, e eu tenho respondido para as pessoas, mandado os feedbacks por e-mail, ou, deixa eu ver, são os dois, provavelmente eu vou mandar por e-mail o feedback para vocês, o e-mail de vocês que está cadastrado no AVA, tá? Então, esperem que eu vou mandar para vocês irem para a prova sabendo quanto que vocês tiraram, tá bom? O mesmo vale para desenvolvimento, tá? Certo? Então, gente. Professora? Fala. Aquele dia que o Luiz entrou, eu tinha perguntado para ele se a gente podia ir e voltar à questão. E aí hoje ele comentou, só para afirmar de novo aqui, eu já mandei no grupo da sala, que a gente só pode passar para a próxima questão quando responder. Porque se você quiser marcar e voltar para mudar a resposta, ou você pular e depois não tem como voltar para a questão. Então, só pular para a próxima quando tiver feito. Tá. Tá bom. Obrigada por avisar a turma. Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação.
Assim que esse vídeo estiver carregado, eu vou colocar ele no Ava para vocês poderem reassistir se quiserem, e para os colegas também assistirem. E é isso por hoje, certo? Posso encerrar ou alguém tem mais alguma colocação?